Moscovo, 1936. No Kremlin, reina um dos mais sangrentos ditadores da história. Stalin. O seu poder é absoluto. Proclama os resultados das eleições de 1936. 98,6% dos votos. Impiedoso, exigiu o sangue do povo. Os seus súbditos vivem com medo. O ritual manda aplaudir o tirano durante ovações infindáveis. Stalin finge impaciência. Puxa do relógio. No público, Vassily Petrovich Nikolaev evoca. Os camaradas olham em volta uns para os outros. Ninguém quer ser o primeiro a parar de aplaudir. Não sei porquê, mas volto a sentar-me. 2 dias depois é preso, atirado para uma cela, espancado, torturado, sem contudo perder nunca a fé no comunismo. Porquê? Stalin e os cúmplices forjaram uma mentira planetária assente nos alicerces do seu passado e dos seus crimes. Até hoje, a mentira continua a envenenar muitos espíritos. Por detrás dessa mentira, esconde-se o Apocalipse. Quem é Stalin? Um baluarte contra o nazismo? O paizinho dos povos? Um assassino em série? Stalin disse um dia: a morte resolve todos os problemas. Sem homem, não há problema. Como conseguiu estender o seu poder a metade do planeta? Estas imagens coloridas de arquivo revelam a ascensão ao poder deste jovem seminarista que, tal como uma personagem da literatura clássica russa, se transforma em demónio. – 22 de junho de 1941. Sem declaração de guerra prévia, a Força Aérea Alemã ataca a Rússia, na altura, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O avanço alemão é arrasador. Em poucos dias, a Alemanha faz centenas de milhares de prisioneiros. Hitler, o líder da Alemanha nazi, reafirma com clareza os objetivos da guerra que desencadeou. Quer livrar-se do pior inimigo, o comunismo, e do seu líder, Stalin, e conquistar aquilo a que chama espaço vital da Alemanha. Declara Hitler: o destino aponta-nos o leste. Vamos acabar com a Rússia. Desde setembro de 1939, Hitler e o seu exército de fanáticos invadiram a Polónia, França, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Jugoslávia e Grécia. Avançam agora para Leningrado, Kiev e Moscovo, capital da União Soviética. Madrugada do dia 22 de junho de 1941. Stalin finalmente acorda. Ninguém teve coragem de avisá-lo. Stalin fez os possíveis para evitar a guerra. Chegou ao ponto de fornecer à Alemanha o combustível e os metais de que ela precisava para derrotar a França. 1º de maio de 1941. Praça Vermelha. Poucas semanas antes do ataque de Hitler, a propaganda soviética insistiu na presença de convidados alemães no tradicional desfile militar.
De modo a adiar e ser o primeiro a atacar, Stalin chocou o mundo ao assinar um pacto de não agressão germano-soviético com Hitler. O acordo incluía cláusulas secretas que dava à Alemanha metade da Polónia e dos países bálticos. A 23 de agosto de 1939, o dia em que o tratado foi assinado com a Alemanha, o fotógrafo de Hitler tinha sido enviado a Moscovo com ordens para fotografar as orelhas de Stalin. Segundo Hitler, os judeus possuem os lobos das orelhas deformados. Os lobos de Stalin eram normais. Ele não podia ser judeu. Stalin não é judeu, nem sequer russo, aliás. É georgiano. A língua materna não é o russo, mas o georgiano. Embora criado no seio da Igreja Ortodoxa Russa, a sua mentalidade está mais perto da de um déspota do Médio Oriente. 1892. A mais antiga fotografia de Stalin que se conhece é a de um menino de couro de 14 anos. Stalin nasceu a 6 de dezembro de 1878 em Gori, pequena aldeia próximo de Tiflis, capital da Geórgia, pertença do Império Russo. Na altura, o maior do mundo, com 170 milhões de habitantes. Em São Petersburgo, uma antiga linhagem da Casa Romanov governa há já 3 séculos. O atual imperador, o czar, derivativo de César, é Nicolau II, soberano fraco e devoto. A Geórgia de Stalin é um país acidentado do Cáucaso onde minorias turcas, arménias, curdas e judaicas se esforçam por coexistir. O pai, Bessarion Iugashvili, é sapateiro e amigo do seu vinho tinto. José é parecido com ele. José é filho de Bessarion, ou em russo, José Vissarionovich Iugashvili, aliás, Stalin, irá esconder a recordação do pai alcoólico e violento. Do mesmo modo que ocultará as inúmeras deficiências da infância, como os pés sindáctilos ou a doença que matou 2 dos irmãos, a varíola, que deixou nele cicatrizes permanentes que os artistas da maquilhagem do Kremlin desesperadamente tentam disfarçar. O braço esquerdo era mais curto do que o direito e passou a coxear desde que uma carroça lhe caiu em cima quando tinha 12 anos. Mas uma coisa não consegue esconder: o forte sotaque georgiano. Por isso raramente fala em público. 3 de julho de 1941. O Kremlin toca a rebate através da rádio Moscovo, anunciando que Stalin está prestes a fazer um discurso, a ser transmitido pelos altifalantes instalados em todas as praças públicas do país. Stalin levou 10 dias a admitir que os alemães são um perigo para o Exército Vermelho. Preocupado, o povo soviético ouve finalmente a sua voz e o forte sotaque caucasiano. Serafina Panasenko, jovem enfermeira, estava na multidão. Evoca o terrível momento. Todos à minha volta choravam. O que me impressionou foi as pessoas estarem a benzer-se e a rezar. Mas na escola ensinavam-nos que Deus não existe. Stalin, o novo Deus. Apesar de perseguir a igreja, fora educado num seminário. Graças a uma bolsa de estudos, entrou para o seminário em 1894, aos 16 anos. Uma memória excepcional e uma voz afinada já tinham dado nas vistas. Uma instrução no seminário era o desejo de Ekaterina, a mãe. Apesar de religiosa, batia no rapaz com a mesma frequência do pai. Stalin preferiu sempre esquecer e esconder a família. Uma vez no poder, regressa ao lar da infância e, tal como qualquer filho solícito, visita a mãe.
Ela pergunta-lhe o que faz ele agora. E Stalin responde: lembras-te do czar? Pois tornei-me uma espécie de czar. E ela responde que teria sido melhor para ele ter-se tornado padre. A mãe não queria que ele ficasse na aldeia e se tornasse sapateiro, como o pai desejava. Mandá-lo para um seminário foi a opção dela. Quer que ele seja bispo um dia e Stalin, que só fala georgiano, está prestes a aprender russo, grego e aritmética. Ainda é adolescente e escreve poemas como este. A cotovia entoa seu hino gorjeado, ergue-se alto acima das nuvens. Entretanto, o roxinol recita com doces melífluos sons. Stalin perde a fé enquanto ainda estuda no seminário de Tiflis. É neste ambiente gerador de revolucionários, com a ajuda dos padres ortodoxos obscenos e cruéis e do seu guarda alcoólico, que ele aprende técnicas de opressão. O próprio Stalin faz a lista: vigilância, espionagem, invasão da vida privada, violação dos sentimentos de cada um. Mas também aprende as virtudes do silêncio. Stalin pensa que há sempre mais a ganhar escutando do que a falar. Nunca revelar o que se sente. Nunca se trair a si mesmo. Em 1898, está com 20 anos. Mudou. Provoca as autoridades. Recusa-se a cortar o cabelo. Deixa crescer a barba. Lê livros proibidos de Zola ou Victor Hugo, que denunciam a injustiça social. É expulso do seminário. Adota o primeiro diminutivo, Koba, o nome de um Robin dos Bosques do Cáucaso. Forma de si mesmo a imagem mental de um chefe de bando. Em 1901 entra para o clandestino Partido Social Democrata em Tiflis e é logo referenciado pela polícia secreta do czar, a Okhrana. Trabalha uns meses no Observatório Meteorológico, o que lhe dá tempo para ler os livros do alemão Karl Marx, que junto com Friedrich Engels tinha redigido em 1847 o Manifesto Comunista. Esse texto defende o fim da propriedade privada e o capitalismo, exortando os trabalhadores de todo o mundo a unirem-se e juntarem esforços numa revolução armada. Marx denuncia a exploração do homem pelo homem e a miséria em que vive o proletariado que, segundo ele, não tem nada a perder, a não ser as grilhetas. Os quadros naif de Stalin mostram o futuro ditador a doutrinar operários. Pergunta-lhes: por que não temos direitos políticos nenhuns? Como podemos mudar a nossa existência? Crê que o Império Russo do século XX é uma sociedade feudal que tem de ser destruída. Imagens raras de membros descontraídos da família imperial filmando-se a si mesmos para mostrar aos primos ingleses que também sabem jogar ténis. E que são suficientemente corajosos para mergulharem nas águas geladas do lago Ladoga, perto do Palácio de São Petersburgo. Emerge na Rússia uma nova classe operária com o advento da industrialização, sobretudo no Cáucaso. Os poços de petróleo e refinarias de Baku enriquecem uma elite pouco numerosa e incitam os explorados a erguer-se. Esta canção revolucionária é a Marselhesa, em russo, com versos diferentes. Aos 23 anos, os socialistas mandam José Iugashvili organizar protestos e greves proibidas, confirmando a sua vocação de líder.
aprecia veementemente os escritos de Nechayev, revolucionário russo do século XIX, sobretudo o seu Catecismo de um Revolucionário. O revolucionário não tem interesses pessoais, sentimentos, nem sequer um nome. Cortou todos os laços que o prendiam à lei e à moral. É um inimigo sem remorsos do mundo civilizado em que vive, apenas para destruir. Todos os sentimentos interiores de amizade, gratidão e honra têm de ser reprimidos pela única paixão permitida, a revolucionária. José Iugashvili, agitador revolucionário, é preso em 5 de abril de 1902. No cadastro lê-se: altura 1,62 m, cabelo castanho, estatura média, idade 24. Posteriormente dirá: as cadeias do czar parecem casas de repouso. De facto, a disciplina e o tratamento dos reclusos nada têm a ver com os futuros métodos de Stalin, um novo patamar de crueldade. Vive nesta cela durante um ano. Passa o tempo a ler várias obras. Por exemplo, O que fazer? O manual de instruções do revolucionário redigido por Lenin. O autor deste panfleto é Vladimir Ilyich Ulyanov, um marxista russo no exílio que dá pelo nome de Lenin, pseudónimo que alude ao Lena, o grande rio siberiano. Em breve, Lenin tornar-se-á o líder da revolução. 50 anos depois, a sua estátua é a primeira a ser derrubada pelos alemães. Julho de 1941, em Minsk, a sede da NKVD, a polícia política russa, torna-se quartel-general das SS. As SS receberam ordens para exterminar os judeus. A propaganda alemã exprime o racismo nazi. Die Gesichter dieser Untermenschen sind von Raubgier und Mordlust gezeichnet. In der Tat würdige Verbündete Churchills und seiner Plutokraten. É assim que começa o Holocausto, pelas balas. O genocídio em série de judeus. Fome nos guetos. Campos da morte. Os alemães prosseguem a marcha, Rússia adentro. Os seus blindados penetram na linha da frente ao longo de 500 quilómetros. Hitler domina agora 20 milhões de soviéticos. O destino do Exército Vermelho sofre em 1941 uma viragem trágica. É mal comandado, por Stalin ter executado milhares de oficiais em 1937. Em meados de julho de 1941, Stalin publica a Ordem número 270. Pune as famílias de soldados que se rendam aos alemães. Hitler deixa-os morrer de fome. Um desses prisioneiros soviéticos, o praça Ivan Chulinsky, lembra-se. Para não morrer, entoava esta canção da Terra da Fome. Se ao menos tivesse asas, erguia-me nos céus para as nuvens, onde não há sofrimento nem castigo. É trágico o destino desses prisioneiros soviéticos. Stalin manda deportar os sobreviventes por se terem rendido ao inimigo. Prossegue o avanço alemão. Os agricultores ucranianos, vítimas da fome que Stalin provocou, recebem os invasores alemães de braços abertos. Serão enforcados quando o Exército Vermelho regressar. São considerados traidores e filmados para servirem de exemplo. Verão de 1941.
os comissários políticos abatem a tiro todos os que retiram. Em Moscovo, evacuam-se as fábricas e respectivos operários, bem como os ministérios. A enfermeira Serafina Panassenko alista-se e explica: o meu pai era comunista. Desde tenra idade instilou em nós a ideia de que a mãe-pátria tinha de ser defendida a todo o custo. Se forem capturados, sofrerão um destino horroroso. Mas lutam pela União Soviética de Stalin. Todos os homens, dos 16 aos 50 anos, são mobilizados. 14 milhões de novos efetivos. O seu sacrifício e os apelos de Stalin deram resultado. Os alemães ficam bloqueados a caminho de Moscovo, mesmo a meio da linha da frente. A Batalha de Smolensk atrasa a Guerra Relâmpago de Hitler. Os russos perderam 1,5 milhão de homens, mais 4 milhões são feitos prisioneiros. As perdas alemãs são pesadas. Calcula-se que tenham sido 700 mil homens. Hitler está preocupado e declara: o comunismo representa uma ameaça terrível ao nosso futuro. Esta guerra é um autêntico extermínio. Se não aceitarmos isso, podemos ganhar, mas o problema volta à superfície daqui a 30 anos. Não travamos guerras para poupar o inimigo. Omnipresente, Stalin dirige a ofensiva contra Hitler. Autonomeou-se Comissário do Povo para a Defesa e Comandante Supremo das Forças Armadas. Contudo, tal como Hitler, é um estratega amador. Felizmente, Stalin tem a seu lado o general Yukov. Stalin confia no especialista em blindados. Yukov é a única pessoa que ousa dizer a verdade a Stalin. Yukov prevê que os alemães vão agora concentrar os esforços na conquista de Kiev. A cidade tem de ser evacuada. Stalin explode, mas que loucura é essa? Como podemos deixar Kiev ao inimigo? Mas a previsão de Yukov acerta em cheio. Stalin está enganado. Hitler resolve enviar as forças para sul. Os alemães arrancam para a Ucrânia. Cercam as tropas soviéticas e fazem 600 mil prisioneiros. Os alemães entram em Kiev a 26 de setembro de 1941. Na Ucrânia, a população divide-se entre antissoviéticos e resistentes. Os nazis incitam ao ódio a Stalin. A propaganda nazi mostra a população diante de uma cadeia. As pessoas assistem à evacuação das vítimas do stalinismo. A polícia política de Stalin abandona o país depois de cumprir a ordem esvaziar celas, isto é, executar todos os prisioneiros. Descobrem-se 100 mil homens com as mãos atadas atrás das costas. Os alemães reúnem 34 mil judeus ucranianos e assassinam-nos na ravina de Babi Yar, perto de Kiev. O grande poeta russo Yevtushenko escreve Babi Yar em sua memória. Aqui todas as coisas gritam em silêncio e, descobrindo a cabeça,
Sinto-me lentamente encanecer. E eu próprio sou um enorme grito silencioso acima dos milhares e milhares aqui enterrados. Sou cada um dos velhos aqui fuzilados. Sou todas as crianças que aqui foram mortas. Em Kiev solta-se o ódio contra as efígies do governante impiedoso e absoluto, Stalin. Stalin, 1903. Ainda dá pelo nome de Yugashvili. Tem 25 anos. Entre dois prisão, junta-se ao ramo mais extremista do Partido Socialista na clandestinidade, os bolcheviques. Ao leme desta facção está Lenin, ainda exilado e mais arrebatado do que nunca. Em reuniões social-democratas fora da Rússia, Lenin vê-se confrontado com a minoria menchevique, mais moderada que a bolchevique. Lenin distingue Yugashvili e apoia a sua ascensão à chefia dos bolcheviques do Cáucaso. Lenin aprecia o seu sectarismo marxista e, acima de tudo, o seu contributo financeiro para a causa bolchevique. Tal contributo resulta daquilo a que eufemisticamente chamam expropriações, assaltos a bancos. Aos olhos de José Yugashvili, estes assaltos à mão armada são inteiramente legítimos, porque o seu projeto marxista está acima da lei. Os fins justificam os meios. O mais famoso desses assaltos foi recriado na era soviética. O assalto à escolta do dinheiro do Banco Central de Tiflis, em 2 de junho de 1907, organizado pelo futuro Stalin. O total conseguido era equivalente a 6 milhões de euros atuais. Durante a operação morrem 5 homens e 16 ficam feridos. Muitos socialistas condenam tais atos criminosos. Yugashvili defende-se. Temos de continuar a quebrar a lei até à revolução. Respeitar a lei seria tornarmos-nos normais. Só a luta armada vence o czarismo. Em Baku leva a vida de malfeitor com Voroshilov, secretário do Sindicato dos Trabalhadores do Petróleo. Chefia agora 50 mil homens. Faz chantagem com os industriais ricos, ameaçando fazer greve ou incendiar os poços de petróleo. Muda regularmente de visual. Torna-se um dos padrinhos do crime na Geórgia. Conquista o pseudónimo Stalin, Homem de Aço. Tem 30 anos e um apetite sexual insaciável. Tem fogo nos olhos, segundo uma das suas jovens conquistas. A existência que leva, perigosa e clandestina, não conduz a uma vida em família. Mesmo assim, entre duas detenções, conhece uma bonita costureira, Ekaterina Svanidze. Está tão apaixonada que pela primeira vez não só aceita casar-se, como concorda com um casamento pela igreja. Mas 3 anos depois ela morre de tuberculose aos 22 anos. Ao evocá-la diz: esta mulher sabia como derreter o meu coração de pedra. Teve um filho dela, Yakov, que Stalin deixa batizar. Não pode tomar conta da criança. Yakov é criado pelos avós georgianos. Uma vez no poder, Stalin manda Yakov para junto de si. O rapaz torna-se próximo do guarda-costas de Stalin, Nikolai Vlasic. Em 1941, Yakov, tenente de artilharia, é capturado pelos alemães. A captura do filho de Stalin é um troféu de guerra excepcional. Quando Stalin ouve a notícia, cumpre o seu próprio decreto. Manda prender a nora e separa-a da filha. O interrogatório de Yakov proporciona informação essencial aos alemães. Yakov, que nunca foi verdadeiramente amado pelo pai, confidencia: o meu pai tem medo do movimento nacionalista russo. A criação de um governo contrário a Stalin podia abrir caminho para uma vitória germânica.
É imediatamente enviado um relatório ao Marschall von Bock, que o entrega a Hitler. Tal revelação podia muito bem proporcionar ao Führer os meios para ganhar a guerra, eliminando o comunismo no vasto território que já domina, restabelecendo o direito à propriedade privada e liberdade religiosa. Mas Hitler não faz nada disso. Ele e o seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, consideram os russos seres inferiores, destinados à escravidão. Goebbels declara: os russos não são um povo, mas um conglomerado de animais. Quando Hitler recebe o seu aliado italiano, o ditador Mussolini, diz-lhe: o solo russo é o mais fértil do mundo. Vocês italianos matam-se a trabalhar em solo pedregoso. Aqui encontram espaços amplos com boa terra. Vai ser o celeiro da nova Europa. Os alemães já tinham invadido a grande planície russa 30 anos antes. 1914. Stalin não participa na Primeira Guerra Mundial. Após uma série de detenções e fugas, acaba por ser deportado para a Sibéria. Trancado por 3 anos numa isba, passa o tempo a tentar endireitar o mundo com outros exilados marxistas. Um deles é Lev Kamenev, que se tornará um dos grandes homens da Revolução, homem que Stalin mandará executar 20 anos depois. 12 de março de 1917. Stalin, já livre, chega a São Petersburgo, que agora se chama Petrogrado, após a primeira revolução de fevereiro de 1917, quando o czar foi derrubado. Nicolau II confessa: nasci infeliz e tornei a Rússia infeliz. Contudo, o governo provisório socialista de Alexander Kerensky quer cumprir os compromissos da Rússia, incluindo prosseguir a guerra, mas precisa de homens. Convocado pelo exército, Stalin é considerado inapto para o serviço militar devido ao seu braço atrofiado. Regressa ao seio dos amigos bolcheviques, que também saíram da clandestinidade. Torna-se adjunto de Kamenev, na direção do jornal diário Pravda, A Verdade, que apoia o governo provisório. Lenin regressa da Suíça em 3 de abril de 1917. Rejeita este governo, que defende aquilo a que chama guerra imperialista. Lenin expõe o seu programa revolucionário. Ele, tal como Stalin, ainda na sombra, acha que chegou a hora de entregar todo o poder aos sovietes, aos conselhos de trabalhadores e soldados que se vão formando nas cidades. Lenin defende a fusão de todos os bancos e o confisco de todos os latifúndios. Na linha da frente, os agricultores russos mobilizados desertam para participarem na desenfreada redistribuição da propriedade. Verão de 1917. A influência dos bolcheviques espalha-se pelo país. Graças ao slogan de Lenin, prometo-vos paz, terra e pão. Noutras faixas, leem-se outros slogans mais ameaçadores. Abaixo o governo provisório. Abaixo os ministros capitalistas. Leon Trotsky, de 38 anos, é um brilhante intelectual judeu-marxista. Regressou do exílio em Paris e Nova Iorque. Nada tem de proletário. Tudo nele é desprezado por Stalin, embora inveje o seu talento de orador. Trotsky é competente a reunir multidões para a causa bolchevique, pelo que Kerensky, chefe do governo provisório, resolve livrar-se dos bolcheviques e ordena uma ampla rusga policial.
são presos 800 bolcheviques, incluindo Trotsky e Kamenev. Lenin foge para a Finlândia com a ajuda de Stalin, que rapa a famosa pera de Trotsky e o disfarça de agricultor. Stalin fica para trás, porém, ao tornar-se mensageiro de Lenin, ganha importância. A tensão no país é acentuada pelo inverno iminente, causador de greves e fome. Após uma ausência de 3 meses, Lenin resolve voltar a Petrogrado, com o fim de disputar uma insurreição. Na noite de 7 de novembro de 1917, os bolcheviques ocupam todos os pontos estratégicos da capital. A central elétrica, os correios, as pontes. Libertam os bolcheviques presos. O Palácio de Inverno, a antiga residência do czar, é o derradeiro refúgio do governo provisório de Kerensky. Um batalhão de raparigas são as únicas tropas que ficam para defender o palácio. Faminta, a guarnição de soldados partiu em busca de comida. No porto, o cruzador Aurora, alinhando com os revolucionários, dispara uma salva. É a senha para o ataque ao Palácio de Inverno. As 140 heroínas defendem o palácio até ao fim. Os bolcheviques capturam os membros do governo provisório. Kerensky, o líder, consegue fugir para a América, onde cumpre um longo exílio. Este golpe de Estado ficou conhecido por Revolução de Outubro, em referência ao antigo calendário russo. Mas a data correta é a 7 de novembro de 1917. Os bolcheviques alcançaram o poder. Lenin forma governo. A sua reconstituição soviética reproduz imagens de época que mostram Lenin na sua habitual postura, com miopia aguda do olho direito. Desejando eliminar títulos burgueses como ministro, Lenin inventa o termo comissário político. Oferece a Trotsky o cargo de comissário dos assuntos internos, mas este declina o convite. Vale a pena pôr nas mãos dos inimigos essa arma adicional que é a minha origem judaica? Lenin decide oferecer-lhe os negócios estrangeiros, pasta que se adequa perfeitamente a Trotsky. Pela primeira vez na história, uma mulher torna-se membro de um governo. Alexandra Kollontai, uma aristocrata que abraçou o marxismo. Permanece no cargo 4 meses. Lenin nomeia Stalin comissário para as nacionalidades. Fica encarregue de gerir os movimentos independentistas perto das fronteiras. O georgiano, que conquistou a sua confiança, escreveu em 1913 uma brochura intitulada Marxismo e a Questão Nacional. 20 anos depois, Stalin ordenará a execução de 12 dos 15 ministros deste governo. Mas para já, Lenin detém o poder. É presidente do Sovnarkom, o Conselho dos Comissários do Povo, e mestre de Petrogrado, a capital da Rússia. Petrogrado, novembro de 1917. Após o golpe de Estado bolchevique, a vida regressa ao normal. Já não há recontros entre milícias. O escritor Máximo Gorki pergunta: e agora? O que se vai passar? Temo que muito sangue venha a correr. Muito mais do que antes. Lenin é visto em público com a amante, uma militante francesa chamada Inés Armand, bem como sua mulher, Nadezhda Krupskaya, uma bolchevique da primeira hora. Pressionam-no 2 questões: paz com a Alemanha e uma iminente ameaça política. Meses antes, o governo provisório organizara eleições. Lenin decide manter as eleições para legitimar o seu poder. As primeiras eleições livres da história da Rússia realizam-se a 25 de novembro de 1917.
Escassas 3 semanas após o golpe de Estado, as eleições saldam-se por uma derrota esmagadora dos bolcheviques. Acabaram com 168 deputados contra os quase 400 revolucionários socialistas, partido mais moderado e democrático. Lenin dissolve imediatamente a Assembleia. Estabelece uma ditadura a que chama ditadura do proletariado. Promete uma sociedade sem classes sociais. Suspende todas as liberdades e direitos. Proíbe a existência de partidos políticos e elimina a liberdade de imprensa e o direito à greve. Lenin considera os opositores à esquerda e à direita inimigos do povo ou contra-revolucionários. Para neutralizar os inimigos, criou uma nova polícia secreta e chama-lhe Cheka, servindo-se das iniciais em russo de Comissão para o Combate aos Contra-Revolucionários. Lenin declara: lançaremos um inflexível terror de massas. Como se pode fazer uma revolução sem pelotões de fuzilamento? A polícia secreta é dirigida pelo polaco Felix Dzerzhinsky, homem fisicamente diminuído por culpa das cadeias do czar e que passou a vida dedicado a atividades revolucionárias. Dzerzhinsky tem a persistência do inquisidor. Declara: a justiça não nos serve de nada. Estamos em guerra na mais cruel das frentes. Este documento ímpar leva-nos aos bastidores da Cheka. Os chequistas, recrutados entre bolcheviques radicais e os piores criminosos psicopatas, estão aqui em filme, depois de saquearem um apartamento numa ação que consideravam contribuição da burguesia. Em 6 semanas, a polícia tcheca assassina 50.000 pessoas, sem lei nem justiça. O promotor público assevera: temos de ir além da execução de culpados. A execução de inocentes impressionará as massas muito mais. No meio deste mundo de terror, Stalin seduz a secretária de 16 anos, Nadezhda Alliluyeva. Conhece-a desde que ela tinha 4 anos. Os pais dela, bolcheviques ávidos, tinham escondido Lenin quando a polícia o procurava. Stalin já tinha tido uma relação com a mãe da rapariga, defensora do amor livre. Casa-se com Nadezhda, que lhe dá 2 filhos. Os 2 terão destinos ímpares. Ela veio a provar grande coragem ao enfrentar o tirano vermelho por sua conta e risco. – 3 de março de 1918. Soldados russos e alemães abandonam as trincheiras e confraternizam. A expressão na boca de todos é Revolução Internacional. As faixas apregoam: proletários de todo o mundo, univos. Lenin e os bolcheviques acabam de assinar o Tratado de Paz de Brest-Litovsk, um desastre para a Rússia, que perde uma parte importante do território, rica em trigo e aço. Consideram Petrogrado demasiado perto da fronteira com a Alemanha. Os bolcheviques optam por regressar à antiga capital, Moscovo. Moscovo, março de 1918. Lenin pousa diante do famoso canhão do Kremlin, a cidadela que alberga os túmulos de 47 czares. E hoje o czar é Lenin, um marxista. Lenin, o ditador russo. O seu regime assenta em 3 pilares: o Partido Bolchevique, a polícia política e os guardas vermelhos, que ao evoluírem se tornam o Exército Vermelho. Mas Lenin está em posição precária, cercado de forças hostis ao bolchevismo. Por toda a Rússia formam-se exércitos de guardas brancos, muitas vezes constituídos por antigos soldados czaristas, homens preparados para combater com ferocidade os vermelhos, operários e agricultores indisciplinados, a miúde mal equipados.
pelo que Lenin nomeia Trotsky comissário para os assuntos do exército e da marinha. Sendo um militar, Trotsky organizara de forma brilhante o golpe de Estado bolchevique de novembro de 1917. Será preciso toda a sua energia. A guerra civil está prestes a começar. Vai durar 4 anos e provocar 10 milhões de mortes. Os dois lados revelam-se igualmente bárbaros. Não fazem prisioneiros. Este soldado bolchevique sorri desafiando os brancos, prestes a matá-lo. Ali está ele, à direita, provocando-os até ao último instante. Na Rússia, a morte tornou-se companheira de todos os dias. Vassily Petrovich Nikolaev, mobilizado pelo Exército Vermelho aos 16 anos, evoca: éramos reconhecidos pela estrela vermelha nos bonés. Os camaradas jaziam mortos nos campos e arrancavam-lhes as estrelas. Também havia oficiais brancos, estraçalhados pelas nossas baionetas. Os galões espetados na barriga. Não poupávamos ninguém. Lenin e um punhado de homens tinham lançado um continente inteiro no caos. Pelo que começaram a formar-se outros governos hostis aos bolcheviques, por exemplo, o dos revolucionários socialistas, em Samara, no Volga. Desiludidos e desesperados, gizam um plano para assassinar Lenin. Recorrem a uma mulher, uma socialista revolucionária, Fanny Kaplan. Dá-lhe um tiro no ombro e no pulmão. Posteriormente, Fanny Kaplan declara: alvejei Lenin porque o considero um traidor dos ideais do socialismo. A sua mera existência é descrédito para o socialismo. Ao recuperar os sentidos, Lenin recusa-se a ir para um hospital, onde pensa que ficará em perigo. Ordena que o transportem para o Kremlin, onde os médicos não conseguem operá-lo. Lenin sobrevive com 2 balas no corpo. 3 dias depois, Fanny Kaplan é torturada e executada sem julgamento. Em retaliação, a Tcheca executa 1.300 almas infelizes, consideradas reféns da burguesia. O decreto do governo bolchevique de 30 de agosto de 1918 oficializa o terror vermelho. Estipulou o seguinte: os inimigos da classe operária têm de ser isolados em campos de concentração. Serão executadas por pelotões de fuzilamento todas as pessoas ligadas a organizações de guardas brancos, conspirações e motins. Tal como os cavaleiros do Apocalipse, os bolcheviques semeiam morte e destruição para se manterem no poder. Seguirão esse rumo durante os 20 anos seguintes, até os alemães aparecerem às portas de Moscovo. 1941. Inícios de novembro. Bombardeiros alemães atacam a capital soviética. Os tanques da Wehrmacht estão a 70 km do Kremlin. Hitler declara que a Rússia está acabada. Em Moscovo, Stalin resolve deixar de autorizar evacuações e abater a tiro todos os suspeitos de quererem abandonar a cidade. Em 6 de novembro de 1941, na segurança do metropolitano de Moscovo, Stalin faz um discurso diante do governo e dos líderes do Partido Comunista. Stalin cita Hitler, dirigindo as palavras do Führer aos homens e mulheres que o escutam. Sobreviveram a 2 décadas de terror. Stalin avisa-os que o pior ainda está para vir. Управлять им можно только с помощью силы.
В обращении с ним позволительны любые методы. Когда этого требует политика, надо лгать, предавать и даже убивать. Я освобождаю человека от унижающей химеры, которая называется совесть. Stalin sempre mentiu, traiu e matou. No seu mundo utópico forjou uma nova sociedade e um novo homem. O Homem Vermelho. Vermelho de revolução. Vermelho de sangue.